Estamos aqui, segundo o bloco Fenômeno UFO de hoje, um grande amigo, psicólogo, Ricardo de Almeida. Ricardo, e qual os males que uma hipnose mal feita pode ocasionar numa pessoa? Eu gostaria de colocar também o seguinte, é um hábito, acho um mau hábito que as pessoas têm, de levar a coisa de modo certamente leviano. Regressão hipnótica. Eu quero descobrir se eu fui alguém nobre. Eu tenho uma prima minha que queria saber se era princesa, ou se foi alguma princesa algum dia. Mas o risco que se corre também numa regressão, uma pessoa, né? Porque nós vamos trazer uma memória e a pessoa vai ter que conviver com aquilo. Gostaria que você colocasse os riscos de uma má hipnose. Então, você acabou de falar. Nós vamos colocar em dois pontos separados, mas que podem serem resultado de uma coisa dessas, né, mal feita. Uma, implantação de falsas memórias. Então, de repente, você vai dizer que eu fui abduzido quando eu não fui, que eu passei por um trauma quando eu não fui, que eu tive um problema quando criança que eu não tive, tá certo? Porque você vai me induzir pela forma como você levou. O outro é fazer com que eu tenha que encarar fatos traumáticos e por isso mesmo eles estão ancorados, não é? Eles estão submersos, que eu talvez não tenha possibilidade psicológica de enfrentar. Então o que acontece? Você vai me colocar cara a cara com alguma coisa que eu não tive ainda condições de elaborar. Por que se faz análise? Por que se faz terapia? Porque você gradualmente, junto com o cliente, leva essas pessoas a poder encarar esses fatos traumáticos. Então a hipnose, de alguma forma, pode precipitar todo esse acontecimento e causar muito mais dano do que soluções. Quer dizer, a pessoa tem uma série de traumas por algo que nunca ocorreu. Não, eu digo ao contrário também. Ela ter traumas que estão submersos a nível inconsciente ou subconsciente, e a hipnose faz com que eles brotem para o nível consciente. Ora, se eles estão no nível subconsciente, é porque eles não podem ser visualizados diretamente. É a benesse do esquecimento que o Pai nos dá. É óbvio que, às vezes, Luiz, é preciso que você elabore esse trauma, porque ele está na raiz do teu problema. É assim que a psicologia... Você, como não consegue lidar com aquele problema que aconteceu, você cria mecanismos de defesa que estão, de alguma forma, perturbando, porque esse conteúdo quer voltar à consciência, até para que ele possa ser digerido. Mas isso tem que ser feito de forma muito adequada e com o profissional capacitado. Um hipnólogo não necessariamente é um psicólogo. O que acontece? Ele vai colocar esse conteúdo cara a cara com o cliente e o cliente não tem como lidar com isso. Suponha um caso muito sério de abdução em que a pessoa, de repente, descobre que ela foi estuprada por alguém da família. Realmente é uma memória, bom, ela vai ter que lidar com isso. Então, e agora? E agora? Eu não a preparei para isso, não houve nenhum tipo de trabalho. Você agora criou um problema sério. Então, tudo isso é uma coisa muito complicada. Precisa ser feito por um profissional habilitado que saiba o que está fazendo. No caso das terapias de vida passada, a mesma coisa. Então, eu vou colocar até uma questão que me ocorreu agora, né? Terapias de vidas passadas, no caso TVP. Tá? Memória do nosso cérebro físico ou memória do nosso cérebro espiritual? Então, se você perguntar para o psicólogo, eu nem posso responder essa sua pergunta, porque cérebro espiritual não existe para psicologia. Eu colocaria do assim, ponto de vista do Ricardo espiritualista. Sim, sem dúvida, não. Esse aí é o famoso registro que a gente tem aqui, não é? E você acaba acessando. Qual é o benefício e por que você está acessando? Essas são as questões. Não é? Se você imagina a espiritualidade, todos nós temos vidas passadas. Mas por que eu quero saber disso? Qual é a razão e por no que isso vai me melhorar em termos do que eu estou vivendo hoje? São essas questões. No caso da menina do avião, claramente ela acessou uma parte e acabou. Não foi mais além. Isso fez com que ela tivesse uma qualidade de vida melhor. Ela perdeu a fobia de voar. Isso, nessa encarnação. Mas será que ela teria que escarafunchar? É o que você acabou de falar. Será não é um benefício do pai que você possa hoje lidar com as pessoas sem saber que aquela ali você assassinou, ou que aquela você teve um problema sério, aquela você roubou, não é? Eu acho que é um momento de você, de novo, poder reatar relações, porque no fim nós temos que ser irmãos de todos, né? A fraternidade tem que... Então, a pergunta é, por que você quer fazer? Qual é a utilidade
no seu caso. Aí vai muito de ética de quem faz, né? Porque aí ganhar dinheiro é o secundário, você tem que pensar no bem-estar daquela pessoa que está ali. E detalhe para o nosso amigo telespectador: o nosso cérebro físico retém as memórias dessa vida. O nosso cérebro espiritual não. Está registrado lá todas as tuas encarnações, tudo que você fez, né? E o risco disso, né, Ricardo, quanto mais nós recuarmos no tempo, mais difícil vai ser, porque mais bárbaros nós éramos, quer dizer, faríamos atitudes que hoje, graças a Deus, né, nosso bom senso não permite que nós Sim. façamos novamente. Mas você vai ficar horrorizado, né? Se Sim, descobrir. com certeza, né? Como diz amigos meus brincando, né? Descobri que eu espetei a lança, né, entre as costelas do Cristo. Quer dizer, é muito complicado Sem isso. dúvida. Né? É muito pesado. Ricardo, agora, continuando ainda na área de hipnose. Por exemplo, se a pessoa tiver um tipo de patologia, ela é uma pessoa que tem algum tipo de... uma pessoa psicótica, é uma pessoa... eu não lembro todas as patologias que você tem, agora você poderia até lembrar. Psicose é uma, né? Paranoia, quais seriam as outras? Não, na verdade, Assim, assim, agora tá me fugindo. que assim, você vai... São os grupos maiores, né, de doenças, psicoses e neuroses, né? Tá. Em que a psicose você já perde um pouco de dado de realidade, né? Exato. A neurose faz sofrer. Sim. A psicose não necessariamente. Para uma pessoa que é psicótica, Ricardo, quais os riscos de uma hipnose, de uma regressão numa hipnose? Então, é um caso, Luiz, que eu nem te diria... Olha, esse seria um caso extremamente difícil, porque o psicótico já é uma pessoa que pode ter delírios visuais, táteis, auditivos, olfativos, já é uma personalidade propensa a essa fabulação. Você imagina você ainda colocar ele em hipnose, eu não sei o que poderia vir daí. Não acho que existe estudos, eu não conheço, vou dizer a você da minha ignorância. Mas aí, eu gostaria de saber se alguém tentou fazer esse tipo de hipnose, se conseguiu primeiro, não é? Porque uma das características é que eles são defendidos, né? E são intelectualmente, às vezes, muito desenvolvidos. Nós vamos para o segundo intervalo, Ricardo. Nós já vamos, infelizmente, para acho que o nosso último bloco. Mas, Ricardo, uma pessoa, você diz, ela tem memórias, tem sensações. Se eu a induzo a uma experiência que ela não passou, como essa pessoa iria reagir? Mas você vai nos responder logo depois do nosso intervalo. Voltamos já já.